Sem uma reforma da Previdência, o Brasil continuará quebrado. Sim, é importante deixar claro que já está quebrado hoje. Não é assim, olha, gente, o Brasil vai quebrar. Não, já quebrou. Quebrou. Está quebrado. Quebrado, do ponto de vista da economia interna, está quebrado. Das contas internas, está quebrado. Quando nos damos conta de que vivemos do começo de 2016 a esta data, algo como um milagre que definitivamente não frequenta a política parece ter acontecido. É verdade. Temos um governo que se instaurou segundo as regras da democracia, enfrentando, não obstante, a maior máquina de mobilização social, que é o PT, e eu nem entro no mérito da pauta deles, mas é uma máquina de mobilização jamais criada no país. De mobilização social, mas também de assalto aos cofres públicos, de assalto ao Estado de Direito, de assalto à institucionalidade e, por tudo isso, também de assalto à matemática. Que é claro que quando você assalta tudo isso, não será a matemática sobreviver, né? Aí você diz que 2 mais 2 são 4, as pessoas ficam furiosas. Aliás, essa é uma maneira de irritar um bolsonarista, tá? Sempre que você encontrar um bolsonarista, irrite ele assim, 2 mais 2 são 4, você vai ver, ele fica nervoso. Diga, a Terra gira em torno do Sol. É um jeito de irritar. Né? E os novos planetas eles são contra certas evidências do mundo, né? Porque o Brasil é de fato sui generis nesse particular da Previdência. Precisamos de um estudo mais detalhado, temos de aprofundar a investigação das mentalidades. O Brasil corporativista que aí está nasce do que de pior poderia nos legar um regime fascistoide, o de Getúlio Vargas. A imposição da diretriz de um suposto Estado abstrato que só teria como ponto de chegada o bem comum, é o fascismo de direita, e a ideia da assistência universal do Estado provedor, fonte das generosidades, também herança da cultura fascista, mas aí do fascismo de esquerda. E quem, senão Getúlio Vargas, juntou essas duas coisas numa só personagem? É endeusado. Quem está acompanhando aí, põe um ponto de interrogação aí. É endeusado em certos círculos intelectuais como figura única na história. Sem dúvida, nunca um fascista de direita. E isso essa era originalmente a crença política do Getúlio. Esse fascista de direita foi adotado, nunca antes, com tanta generosidade pelos socialistas, os fascistas de esquerda. Ele nos legou um modelo destinado a não funcionar. E é glorificado. Acredito que nem nas ditaduras mais ferozes do planeta, o líder de um regime que torturou e matou de forma inédita daria nome a instituições e logradores públicos. O autoritarismo está entranhado entre nós. Essa que é a verdade. A morte trágica do Getúlio, voluntária, serviu para reescrever uma história hedionda. O Brasil passa por um momento notável em que pistoleiros de quinta categoria, que não leram nada de relevante sobre o Brasil, se atrevem a explicar o país e o mundo. Alguns deles ficam mendigando dinheiro na internet. Vigaristas, são os vigaristas. Gente assim, dando curso, sabe? Dando curso. Vou dar um curso. Né? E aí fica lá. Me dá um dinheirinho aí, em vez de arrumar um emprego. Afirmei certa feita que o PT é, sim, partido de esquerda, mas que socialista propriamente não é. Ora, basta ver sua política e suas relações com o empresariado. Mas aí o velho doido, tirando o cocô de urso da sola do sapato, saiu o uso aí, tirando o cocô de urso da sola do sapato, proclama: os empresários também são comunistas. Em suma, todos têm de ser comunistas para que ele possa ser o profeta. É um lixo, né? Lixo, moral. As consequências mais nefastas dos 14 anos de poder petista, atenção, isso é muito importante. Só que a direita chucra não reconhece de jeito nenhum, porque se ela lesse não seria chucra. Como ela não lê, é chucra. Como ela não estuda, é chucra. E, portanto, tem um diagnóstico errado do problema. E quem tem diagnóstico errado faz prognóstico errado. E ministra remédio errado. As consequências
mais nefastas dos 14 anos de poder petista não tem nenhuma relação direta com seu viés de esquerda. Por incrível que pareça. O pior Brasil que o PT nos deixa como herança é sim o país getulista, carregando aquela mesma ambiguidade do Getúlio original. Há o viés autoritário, centralizador, tá centralizado aí, centralizador, supostamente organizador do próprio capitalismo, e vejam a relação que Lula tinha com o empresariado, e há o viés do distributivismo do Edivanas, que não olha o caixa. Nessa hora, a esquerda se arrepia. Reinaldo acha que o povo tem benefícios demais. Não, eu não acho que tem benefício demais, não, acho que tem benefício de menos. É que precisamos de benefícios sustentáveis, André. Senão depois você precisa caçar. Chegar ao poder nas condições em que Temer chegou. Ter de formar uma maioria no Congresso que precisa ter uma folga para surpresas e traições de última hora. Saber que uma mudança essencial tem de ser feita para que o conjunto se sustente. Ter clareza de antemão de que tal mudança mobiliza essa tradição arraigada de Estado-patrão. Bem, meus caros, isso tudo requer um político de coragem. E ele tem coragem. Foi assim com a PEC do teto dos gastos, com a mudança da regra do pré-sal, um projeto de serra que o governo encampou, com a renegociação da dívida dos estados, com o reconhecimento de que a segurança pública é agora também um problema federal. E isso se dá no momento em que forças messiânicas de extrema-direita, não é messiânicas, as messiânicas, vírgula, as forças de extrema-direita e as forças da extrema burrice tentam, na prática, inviabilizar o país, transformando a política e os políticos numa espécie de obsolescência, de algo que já foi superado. Nós não precisamos mais de políticos. Não precisamos mais de Congresso. Até no STF tem gente assim. O nosso Xerxes do STF, né, o Roberto Barroso, né, ele pensa isso. Que reforma haverá? A proposta do governo é boa, dada a conjuntura política. Olha aqui, nenhuma proposta de reforma é ideal. Sabe onde é que existe o ideal? No vácuo. O ideal no vácuo. Né? Ali é o ideal, porque não é nada. Então, assim, você não tem nenhum fator que interfere. Acabou. Aí você imagina as coisas mais fantásticas. Você pensar proposta sem oposição é sensacional. Imagina como é gostoso governar uma ditadura. Você vai lá e fala, é isso. Ah, mas passa fogo. É uma questão moral. Funciona? Pode funcionar. Na China funciona. Basta funcionar? A proposta do governo é boa, dada a conjuntura política. Ela vai ao limite do potencial do Congresso. É uma pena que textos não possam ser debatidos no vácuo, né? Tem de ser na realidade que temos. Quem entende o sentido das palavras já percebeu. É muito provável que concessões tenham de ser feitas. Ainda que muitos possam achar a democracia uma porcaria, é o que se pode ter de melhor para responder, inclusive, às demandas distributivas, como eu costumo dizer, a dois P's, ou a política ou a porrada. Eu estou colocando no ar um vídeo, né? Tá lá no meu blog, vamos ver agora aqui, tratando da reforma da Previdência. Pertence a um grupo que chama apoiereforma.com, né? E é essencial que a gente espalhe isso pelo seguinte: é improvável que o país viva de novo conjuntura tão favorável